Irmãos, quem trouxe Bíblia, abra ela em Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus mostra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Agora, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da sua ira. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do teu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelos dízimos e pelas ofertas que foram alçados, Pai, presencialmente e também online, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a igreja, que o Senhor esteja dando sabedoria para os administradores, Pai, para que esse dinheiro seja empregado para a expansão do Teu reino, expansão do Teu Evangelho, Pai. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela palavra lida, Pai. Que o Senhor abençoe essa mensagem, Pai. Que o Senhor esteja me usando apenas como instrumento, que de fato eu sou apenas isso. Para usar, Pai, para que a Tua igreja seja edificada e para que os corações sejam tocados, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreveu essa carta aos Romanos mais ou menos no ano 57 da era cristã, depois de Cristo. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, mas ele sempre esteve presente na igreja de Roma. E Paulo ele escreve essa carta para repartir o evangelho com os irmãos, para falar do evangelho com os irmãos e convidar os irmãos para também colaborarem com as suas viagens missionárias. Então nós vemos que Paulo ele tinha uma intenção com essa carta. Lembrando que Roma, para aqueles dias, era a maior cidade do mundo. Mais de 1 milhão de habitantes para aquela época, na cidade de Roma. Então ela era o centro do império mais poderoso daqueles dias. Para você ter uma ideia, um cidadão romano ele tinha privilégios na sociedade apenas por ser romano. Então era algo muito importante, era uma nação muito importante e poderosa, e muitos deles até se achavam superiores às outras nações. E no começo da carta, Paulo ele começa dizendo sobre as pessoas que abandonaram a Deus e viraram as costas para Deus e começaram a viver dos seus prazeres. Paulo ele começa a falar sobre o paganismo, que se revoltaram contra Deus e se entregando à imoralidade sexual e a outras paixões dos vossos corações. Paulo ele começa essa carta falando sobre essas pessoas que vivem da forma que querem, que vivem do jeito que bem entendem, que viraram as costas para Deus e deram ouvidos apenas para as paixões dos vossos corações. E Paulo também diz que tinham muitos que ainda apoiavam e ensinavam isso para que se proliferasse ainda mais essas práticas. Não apenas eles apoiavam, como ensinavam as pessoas a agirem dessa forma. Então nós vemos que Paulo ele está ali falando de um povo que virou as costas para Deus, para fazer o que bem entendia. E Paulo então no capítulo 3 de Romanos, ele conclui que não há nenhum justo, não há um justo sequer, é isso que ele diz. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão afastados de Deus, todos são inimigos de Deus. Isso nos mostra que um caminho com Deus não tem 8 ou 80, não tem meio termo. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Ou você é inimigo do mundo e amigo de Deus, ou não tem como você servir a dois senhores.
Não tem como você estar com um pé lá no mundo, vivendo uma vida secular, e não tem como você estar com outro aqui dentro da igreja, vivendo uma vida santa. Não tem como nós misturarmos o santo e o profano, não tem como. Então Paulo ele começa a bater nessa tecla e distinguir isso. E Paulo então diz que através do pecado nós temos uma dívida impagável com Deus. Através do pecado que entrou no mundo através de Adão e que causou tanta desgraça no decorrer da história, ao ponto que Paulo fala para os romanos, que eles viraram as costas para Deus e estão agora vivendo de acordo com os desejos dos vossos corações que o pecado causou. Paulo lhe diz que nós temos uma dívida impagável com Deus. E isso serve para os romanos, serve para os gregos, serve para os brasileiros, serve para os japoneses, serve para os alemães, serve para toda a raça humana. Nós nascemos debaixo do pecado, portanto nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos debaixo do efeito do pecado. Eu sempre costumo dizer, ninguém ensina uma criança a pecar. Automaticamente ela vai se desenvolvendo e aquilo vai aflorando porque faz parte da essência do ser humano. Ela é uma pecadora desde que nasce, assim somos nós. Porém o tema dessa mensagem é reconciliados com Deus. Paulo primeiro ele começa apresentando nos primeiros capítulos de Romanos que nós somos inimigos de Deus e que tem ali um grande problema a ser resolvido, o nosso pecado. E ele diz que não há nada que nós possamos fazer para melhorar a nossa situação. E daí ele continua dizendo, e no versículo 1 e 2, Paulo ele começa dizendo que aqueles que aceitaram a Cristo, eles têm benefícios por serem cristãos. Paulo ele começa fazendo um contraste, e ele começa a diferenciar a vida do ímpio, aquele que dá apenas ímpeto para as suas paixões e para os seus desejos carnais, e ele começa falando qual a diferença na prática da vida do cristão, daquele que não abandonou a sua fé, daquele que não virou as costas para Deus. E ele começa dizendo no versículo 1 e 2, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo então aqui ele começa a falar sobre esses benefícios, ele apresenta 4 grandes benefícios nesses 2 versículos. Paulo ele fala da justificação, que apenas um cristão tem. Paulo ele fala da paz com Deus, que apenas um cristão tem. Paulo ele fala da esperança na glória que nos será revelada e do acesso livre ao Pai. Ele fala de 4 benefícios que não tem nada a ver comigo ou com você, mas tem a ver com o que Cristo conseguiu na cruz do Calvário. Isso não tem nada a ver com as nossas qualidades, não tem nada a ver se nós nos julgamos bonzinhos ou nem tanto, se nós nos julgamos bonitos ou nem tanto. Isso não tem nada a ver com quem nós somos, tem a ver com o que Cristo conseguiu na cruz do Calvário. E eu gostaria de falar sobre cada um desses pontos que ele apresenta nesses 2 primeiros versículos. Primeiro ele diz, nós fomos justificados. O primeiro benefício do cristão é a justificação. Mas o que é a justificação? Justificação não é um processo, é um ato imediato. A partir do momento em que você creu em Jesus, que você aceitou Jesus no seu coração, automaticamente você é justificado pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. E isso quer dizer que ninguém precisa ser justificado 2 ou 3 vezes. A partir do momento que você creu, você é justificado e essa justificação paga toda a sua dívida perante Deus. Éramos inimigos de Deus e essa justificação nos torna filhos de Deus, por adoção. Portanto, apenas alguém que creu em Jesus verdadeiramente pode ser justificado e ter toda a sua dívida paga. Porque Cristo pagou na cruz. Portanto, nós temos que entender que Jesus, além de ser o nosso fiador, ele é o nosso substitutivo na cruz. Foi de forma vicária. Ele morreu de forma substitutiva. Era para você e eu estarmos lá. Mas ele pagou os nossos pecados. Ele levou com ele os nossos pecados. E através dessa dívida paga, Deus olha para nós, justificados, não pela nossa justiça, mas uma justiça transferida da cruz até nós. O segundo ponto que Paulo ele cita é a paz com Deus. Paz com Deus é diferente de paz de Deus. A paz de Deus é um sentimento, uma paz que nós sentimos.
A paz que excede todo entendimento, que o próprio Deus nos dá. É uma paz. Muitas vezes você está passando por problemas, você está passando por aflições, mas você tem uma paz. Quem aqui já acordou um dia e falou, nossa, eu estou tão em paz hoje? Quem já? É uma paz que Deus colocou no seu coração. Mas é diferente de paz com Deus. A paz de Deus é um sentimento, a paz com Deus é um estado. É um estado e esse estado é imutável. Porque a partir do momento em que você é justificado, você tem paz com Deus. Antes você era inimigo, agora você está em paz com Ele. E não porque você melhorou muito na vida e Ele olhou para você e falou, nossa, como esse filho meu é tão bonzinho, eu nem tinha reparado nele, agora eu vou ficar em paz com ele. Não. É um estado onde através da justificação, é tudo um processo na vida do cristão. Através da justificação, nós temos paz com aquele que iria derramar toda a sua ira sobre nós. A partir desse momento, nós e Deus estamos em paz. Não há mais guerra, não há mais ira que cairá sobre a nossa cabeça, mas há uma paz por causa de Cristo. O terceiro é acesso ao Pai, acesso livre ao Pai. Nós sabemos que na época do Antigo Testamento, no Templo de Salomão, no Templo de Jerusalém, havia o Santo dos Santos, que era um local exclusivo no interior do templo, onde estavam ali a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava a sua presença e falava com o povo. Que antes era com Moisés, Arão, e depois vieram os sumos sacerdotes, que teriam que ser levitas, descendentes de Arão, não era qualquer um, e ele entrava uma vez por ano para falar com Deus no Santo dos Santos. Havia uma cortina muito espessa, muito grossa, como todos sabem, que é o famoso véu do templo, que ali não permitia que ninguém passasse do véu para dentro, porque se alguém passasse do véu para dentro, não sendo levita, descendente de Arão, e no momento certo que Deus estabeleceu, morreria. Então ninguém tinha acesso a Deus como nós temos hoje. Ninguém tinha o acesso livre ao Pai. Mas a partir do momento em que Cristo morreu no seu lugar e no meu, e subiu na cruz, e foi morto, crucificado, ele disse uma frase muito importante, né? Tetelestai, no hebraico, está consumado. Está consumado, está feito, a sua dívida está paga. Você não precisa fazer mais absolutamente nada, porque mesmo que você fizesse tudo, você não pagaria. Está consumado, e a Bíblia diz que nesse momento o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Aquele véu que separava os outros de Deus não existe mais. E isso simbolizava algo muito importante. Agora todos nós temos acesso livre ao Pai. Então Cristo ele nos deu algo muito importante e para a época do Antigo Testamento impensável. Ninguém pensava na hipótese de abrir um pouquinho o véu ali e ver como que estava acontecendo lá dentro. Todos tinham pavor, todos tinham temor e tremor por causa disso. E através de Cristo esse véu não existe mais barreira entre você e Deus. O seu pecado que antes criou um abismo entre nós e Deus, não existe mais. Vocês entenderam que não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com o que Cristo conseguiu na cruz? Vocês entenderam porque Cristo ele é essencial na nossa vida? Cristo ele é o centro de todas as coisas. Cristo é o nosso único bote salva-vida. Cristo é o único meio de nós sermos salvos por Deus e fazer com que a sua ira não caia sobre cada um de nós. O quarto benefício que ele apresenta nesses dois primeiros versículos é esperança na glória que nos será revelada. Isso é um benefício que apenas quem é justificado, quem tem acesso livre ao Pai, quem tem paz com Deus tem. A glória que nos será revelada, que todos nós estaremos lá, um local onde não há dor, não há tristeza, não há choro, não há pranto, uma eternidade com Deus. Essa é uma esperança que apenas nós, cristãos, temos. E é real. Porque você pode tentar explicar para alguém lá fora que não é cristão, como é sentir o Espírito Santo, que ele nunca vai entender. Só vai entender quem realmente experimentou.
Só vai entender quem realmente sentiu o Espírito Santo. Você nunca vai conseguir colocar na cabeça de uma pessoa quão maravilhoso é você ter a certeza da vida eterna. Você ter a certeza da glória eterna. Você ter a certeza do que te espera após a morte. Para as pessoas isso é maluquice. Para as pessoas isso é uma coisa de louco. Aliás, é mesmo, Paulo disse isso. Paulo disse isso. Mas é assim. A vida do cristão é pela fé. Pela fé nas coisas que nós não vemos, mas nós temos a plena convicção e certeza de que um dia desfrutaremos de toda a glória que está nos esperando. Bom, depois desses primeiros pontos que Paulo ele aborda, falando que, olha, o cristão ele tem tais benefícios porque Cristo conseguiu na cruz. Não, isso não nos torna melhor do que os que estão lá fora, ou aqueles que não creem em Jesus, não. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com o que Cristo conseguiu. E no versículo 3 ao 5 nós vamos continuar o texto. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo diz que além de nós termos os benefícios espirituais, Paulo diz que ele também se alegrava na tribulação que ele passava. Paulo, para quem não sabe, foi uma pessoa que sofreu muito. Paulo ele sofreu extremamente na carne tudo o que alguém poderia sofrer. Só não foi maior, obviamente, do que de Cristo. Mas todo lugar que ele passava, ele já sofreu 2 vezes, afundou o navio com ele. Ele já foi picado por cobra, ele já foi chicoteado. Ele já foi espancado quase até morrer. Paulo já sofreu de tudo e ele falava que ele se alegrava nas tribulações. Talvez Paulo ele passou na vida o que eu e você jamais passaremos. Provavelmente jamais passaremos. E ele disse que ele se alegrava, sabe por quê? Porque Deus não permite com que nós passamos sofrimentos e problemas à toa, apenas para doer. Deus ele permite com que nós venhamos a passar por problemas para que nós venhamos a perseverar, e essa perseverança produz em nós um caráter aprovado. Tem um livro lá atrás que diz, Caminhando com Deus em meio às provações, acho que é esse o tema, em que o autor ele diz que o sofrimento para a vida do cristão está da mesma forma como fogo para o ouro. Vocês já viram uma joia quando ela está sendo formada, está sendo modelada? Passa pelo fogo, bate, passa pelo fogo de novo, vai lá, o pessoal lixa ela, passa pelo fogo de novo até ela ficar uma joia linda, não é assim? Quem aqui gosta de joia? Principalmente as mulheres, né? De um anel bonito. Mas dá muito trabalho para ficar daquele jeito. Antes era uma pedra rústica. Antes era um material rústico. E a Bíblia nos compara com joias. Muitas vezes Deus permite com que nós venhamos a passar por problemas, para que nós venhamos a ser moldados, para que o nosso caráter venha a ser transformado. E a forma com que Deus transforma o seu caráter e o meu muitas vezes machuca, muitas vezes dói. Mas essa é a forma que Deus trabalha. A Bíblia diz que nós somos como barro nas mãos do oleiro. E Ele faz com o barro o que Ele bem entender. E Ele ainda diz, acaso o barro pode olhar para o oleiro e dizer, olha, por que você me fez assim? Ele é o oleiro, nós somos o barro e Ele nos molda. Ele nos molda em amor. Se precisar quebrar, Ele quebra e refaz de novo, mais bonito. Quem aqui já foi quebrado por Deus na caminhada? Quem aqui nunca foi quebrado por Deus? Senhor, está doendo, mas depois você passa pela tempestade e você vê que você melhorou muito. Você vê que o seu caráter foi transformado. Você viu que aquilo te trouxe benefícios, porque é assim que Deus faz. Paulo também diz que essa esperança que nós temos, ela não nos decepciona. Porque nós sabemos que nós temos uma prova, que é o Espírito Santo de Deus, que Jesus enviou. Cada um de nós que cremos em Cristo temos o Espírito Santo da promessa, aquele que nos aconselha. Quem aqui sente o Espírito Santo?
Quem aqui sente o Espírito Santo falar e você, poxa, é maravilhoso quando ele fala de uma forma incontestável. Eu sempre peço para Deus, Senhor, fala comigo porque eu sou meio devagar, sou meio lerdo. Fala comigo de uma forma que não deixe dúvida. Que eu não venha pensar, será que é eu que estou pensando isso? Será que... Não, Senhor, eu sei das minhas limitações, e o Senhor também sabe. Fala comigo de uma forma que não tenha dúvida que é o Senhor. E é assim que faz. Ele nos orienta, Ele caminha conosco, Ele nos dá uma paz. Essa é a prova que nós sabemos que tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Essa é a prova que nós sabemos que tudo que está escrito aqui já se cumpriu e vai ainda se cumprir. Por isso nós temos a convicção da glória que está nos esperando. Porque, como eu já disse, as pessoas podem contestar, as pessoas podem levantar vários argumentos, mas quem sente, você não precisa explicar nada para a pessoa que sente. Porque é algo superior a qualquer outra coisa. É uma paz que nos preenche. E nós sabemos que a caminhada com Deus muitas vezes não é fácil, mas é a forma com que Ele vai nos tornando mais parecidos com Ele. E nos tornando mais maduros na fé. Amadurecimento, eu sempre digo, até sou repetitivo nisso. Maturidade cristã não tem nada a ver com quantos anos você tem. Maturidade cristã não tem a ver com quantos anos de igreja você tem. Maturidade cristã tem a ver com você confiar e entender que Deus permite coisas na sua vida, que mesmo que doa, você sabe que é o seu Pai que está conduzindo o barco. Mesmo que doa, você sabe que Ele está te conduzindo para o melhor lugar possível. Isso é maturidade cristã. Isso nos tira a rebeldia. Isso nos tira muitas vezes aquele sentimento de querer reclamar com Deus e querer esbravejar com Deus. Maturidade cristã é entender que Ele sabe o que é melhor para você e Ele está conduzindo a sua vida. Mesmo que no momento você fale, Senhor, mas eu não queria desse jeito. Mas nem sempre vai ser do jeito que você e eu queremos. É do jeito que Ele quer e graças a Deus por isso. Glórias a Deus. O terceiro ponto, no versículo 6 a 8, eu gostaria que os irmãos continuassem a leitura. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo não morreu porque você é bonzinho. Cristo não morreu por você porque Ele falou, o João ele é tão bonzinho, eu estou vendo como ele é onisciente, eu sei que ele é tão bonzinho, deixa eu subir na cruz, vai. Ele não morreu por você por alguma qualidade que você tenha. Ele se permitiu ser crucificado. Nós vemos os romanos agindo na história, nós vemos Caifás e os fariseus fermentando toda a situação para que Jesus fosse morto, para que ele fosse crucificado, mas ele se permitiu ser crucificado. Ele foi de forma voluntária no seu lugar. Ele foi de forma extremamente, 100% voluntária pagar os seus pecados, e não porque você é bonzinho. E não porque você está num degrau acima do que os demais. A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que talvez por um homem bom alguém até tivesse coragem de morrer. Eu digo aí quem é pai e mãe sabe. Talvez se você tivesse que dar a sua vida no lugar do seu filho, você faria. Mas porque ele é seu filho. E agora, Cristo ele deu a sua vida quando nós ainda éramos pecadores, zombadores e inimigos de Deus. A Bíblia diz que Ele deu a sua vida quando todos nós viramos as costas para Ele. A Bíblia diz que Ele deu a sua vida quando nós nem queríamos saber de Jesus. E a multidão clamava, crucifica-o e solta Barrabás. E Ele morreu por essas pessoas. Ele morreu pelas pessoas que estavam pregando Ele na cruz. Talvez por alguém bonzinho, alguém tenha coragem de morrer. Mas quem faria isso de morrer pelos seus inimigos? Porque nós éramos inimigos de Deus.
Nós temos que entender que Cristo ele nos ama de forma incondicional. Que Deus ele amou a cada um de nós de uma forma tremenda. E deu o seu Filho no seu lugar quando você nem sequer queria saber dele. Cristo ele fez a obra completa que você e eu jamais conseguiríamos fazer. Talvez você esteja pensando, poxa, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu tenho algumas qualidades, mas nada disso é útil para a salvação. Nada disso serviria. A Bíblia diz que, em Efésios 2, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de cada um de nós. Não tem nada a ver com cada um de nós. Isso é um dom que Deus nos deu. Ele nos deu gratuitamente. E isso nós vamos ler agora o versículo 9 ao 11, que continua dizendo: como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais agora por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Paulo ele conclui esse texto dizendo que a nossa salvação está garantida. Está garantida porque quem fez todo o trabalho não foi você. Vocês sabem por que o plano de salvação é um plano perfeito? Porque não tem um dedo meu e seu. Porque se tivesse um dedo meu e seu já não seria perfeito, porque nós somos imperfeitos. O plano de salvação ele é perfeito porque do começo ao fim ele é feito por Deus. E ele é desenvolvido por Deus. Por isso é um plano perfeito. E ele diz que se antes ele morreu por nós, quando nós ainda éramos inimigos, muito mais agora nós podemos ter a certeza da salvação, e ele não colocará sua ira sobre nós. O que Cristo fez foi basicamente desviar a mão de Deus sobre a sua cabeça, para que não caísse sobre você toda a ira que ele tinha para dar, toda a ira que cairá sobre os ímpios. Toda a ira que um dia condenará os ímpios, aqueles que não creram em Jesus Cristo. Irmãos, nós temos uma vida segura, vocês concordam? O cristão ele tem uma vida segura. Ah, mas aqui na terra não é isso que eu estou dizendo. O cristão aqui ele vai ser assaltado, o cristão aqui ele vai ficar doente, o cristão aqui ele vai perder emprego, o cristão aqui vai acontecer muitas coisas com os cristãos aqui na terra, e eu não estou falando dessa segurança. Eu não estou falando de uma segurança terrena, eu estou falando de uma segurança no porvir, naquilo que nos espera, que isso ninguém tira de você e de mim. Existem aí muitos papos evangélicos aí fora, falando que salvação você se perde, baseando na salvação pelas obras, mas isso não é bíblico. Até porque você não fez absolutamente nada para conquistar a sua salvação. Portanto, você não fará nada para perdê-la, porque Cristo disse que todo aquele que o Pai me deu, eu jamais lançarei fora. Jesus disse, jamais lançarei fora aqueles que o Pai me trouxe. Portanto, nós estamos seguros com Cristo, seguros na mão dele. Efésios 2:10 diz que porque somos salvos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Ele preparou para nós antes praticarmos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós somos salvos e ninguém tira a nossa salvação, quer dizer que nós vamos viver da forma que queremos, afinal, estou garantido? Uma coisa não exclui a outra. O fato de nós estarmos seguros e nós iremos até a glória, porque isso quem nos prometeu foi Cristo, através de Cristo nós temos a salvação. Ele diz também, Paulo diz em Efésios, o mesmo Paulo, ele diz que nós somos criação realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Ele preparou para nós praticarmos. Irmãos, nós temos que entender que quem é crente, aquele que realmente recebeu a Cristo, automaticamente os frutos de salvação aparecerão na vida dessa pessoa.
Nós vemos aí muitas pessoas, né, que muitas vezes manifestam, né, a fé em Cristo, né, em determinado local, aqui ou em qualquer parte do mundo. Eu aceito. Mas muitas vezes não vemos nenhum fruto aparecendo depois dessa manifestação. Então isso quer dizer que a pessoa, por algum motivo, ela foi na emoção ou por qualquer outro motivo. Porque é impossível alguém realmente aceitar a Jesus e continuar vivendo a mesma vida que vivia antes. Isso é impossível. Nós vemos muitas pessoas que manifestam ser crentes, mas não têm frutos de salvação. Reparem que nós não temos que praticar essas boas obras ou termos frutos para sermos salvos. Nós praticamos porque já somos salvos. É diferente. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Eu sou crente, é isso, eu aceito Jesus e tal. Amém. Mas o que vai comprovar, como o Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, o que vai comprovar aquela atitude dela é no dia a dia. O que vai comprovar se a pessoa realmente é salvo é no dia a dia aparecendo os frutos. Tem como árvore de frutos bons darem frutos ruins? Tem como uma fonte de água doce jorrar água salgada? Não tem como. Jesus disse certa vez: eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. É uma nova vida. O mesmo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, nós éramos inimigos de Deus. Cristo fez todo o trabalho, nos reconciliou com Deus, nos deu paz com Deus, para nós vivermos uma vida para Deus. E a maior prova que você realmente é um crente, é a vida que você vive para Deus. Altos e baixos, todos nós passamos. Mas o fruto de salvação, de arrependimento, ele tem que estar constantemente na vida do crente. Cristo, ele nos dá uma oportunidade todos os dias de nos reconciliarmos com o Pai. Talvez nós passamos por momentos de rebeldia, talvez nós acabamos nos desviando um pouquinho no trajeto. Mas a todo momento, Cristo, ele estende a mão para te levar ao Pai. Cristo, ele estende a mão para te mostrar o caminho, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Para que nós, depois de reconciliados com Deus, vivamos uma vida em santidade. Não é isso que nós estamos falando desde janeiro aqui? Buscando um reavivamento. Né? A última vez que eu preguei foi sobre santidade. Viver em santidade é os frutos de salvação presentes na vida de alguém. Porque a salvação, a maior prova de salvação é a vida prática de uma pessoa. Então que nós possamos entender que Cristo conseguiu algo extremamente valioso e grande que nós jamais conseguiríamos. Ponto. Você está seguro e está salvo se você creu em Cristo. Agora que você está reconciliado com Deus, então viva para Ele. Não tem como viver um pé lá fora e um pé aqui dentro. É isso que Paulo estava dizendo. Muitos se voltaram, muitos voltaram para trás, apenas dando ênfase para os prazeres dos vossos corações. Mas os verdadeiros crentes, esses seguem em frente. Independente do que passem nessa vida, eles seguem em frente porque sabem que caminho eles estão trilhando. E sabem o que está esperando no porvir. Então, viva para Deus da melhor maneira que você puder. Dê o seu melhor para Deus todos os dias da sua vida. Talvez você dá o melhor no seu trabalho, talvez você dá o melhor em outras áreas da sua vida, e muitas vezes para Deus, que nos reconciliou por meio de Cristo, nós damos ali 50%, 60%. Dê o melhor que você tem para Deus e viva para Ele, para que através do seu testemunho de salvação, muitos outros possam crer em Jesus Cristo. Certa vez, Billy Graham disse que a nossa vida é a Bíblia que o mundo aí fora lê. Você não vai esperar um ímpio pegar a Bíblia de uma hora para outra e começar a ler. Ele vai olhar para a sua vida de cristão e vai falar, eu quero ser igual esse, ou nem vou para a igreja para ser igual esse, daí eu não quero. Então, a nossa vida é a Bíblia que o mundo aí fora lê. Por isso que o nosso caminhar tem que ser em santidade, para mostrar para as pessoas o verdadeiro Cristo. Amém?